E agora sobre os tratamentos cirúrgicos, né? Porque vou te falar duas coisas de leigo. Ficar impotente, ficar broxa, e outro é a ejaculação retrógrada, aquele paciente que a ejaculação não vai para fora, volta para dentro. Mas o que pode acontecer? Quais as cirurgias? Quais as cirurgias e os riscos de cada uma delas? A gente hoje tem 3 formas de fazer a mesma cirurgia, né? A cirurgia chama prostatectomia radical, pode ser por via aberta, que é a mais disseminada no Brasil ainda, por laparoscopia e a cirurgia robótica. Certo. A gente tem que entender que todas elas trazem o conceito de curar a doença de forma igual, né? Eu consigo tratar o câncer de próstata com a aberta igual eu trato com a robótica. A grande diferença aí vem aquela comparação do carro, né? Você tem um carro mais simples, você vai chegar no mesmo destino do que quem tem uma Ferrari. A diferença está exatamente na capacidade que a gente tem de tirar os danos potenciais colaterais. Então, nosso objetivo, além de curar, que a gente já faz muito bem isso, com qualquer técnica, a gente quer melhorar os resultados funcionais, que é o devolver qualidade de vida, né? A gente está na era da qualidade de vida, então eu quero trazer talvez o mais próximo, ou pelo menos alguma coisa semelhante ao que ele tinha antes da cirurgia. Então, os principais efeitos potenciais do pós-operatório que a gente sempre tem que mostrar a relevância é a incontinência de urina, o vazamento ali Não consegue involuntário da segurar a urina, urina. e o segundo é a impotência sexual. Com relação à questão da ejaculação, naturalmente o homem vai perder a ejaculação porque os órgãos ejaculatórios a gente vai retirar. Muita gente não sabe, mas na cirurgia de prostatectomia radical, do câncer de próstata, a gente faz uma vasectomia, porque a gente corta exatamente os ductos deferentes, que são os tubos que levam o espermatozoide para passar na próstata e então para a gente poder ejacular. Muito bom. Outra coisa que eu queria saber é a diferença das cirurgias, que você falou que uma é feita aberta, é a cirurgia com corte na barriga, no meio da barriga, é isso? Exato, é uma cirurgia que a gente faz um corte abaixo do umbigo na maioria das vezes. E a outra cirurgia é a de vídeo. Muitas vezes falava cirurgia laser. E é a Exato. cirurgia de vídeo. Como é que ela é feita? São furinhos, são cortes também maiores? Cirurgia laparoscópica ou Laparoscópica, vídeo laparoscópica, vídeo a laparoscópica. gente faz pequenos cortes para a entrada das nossas pinças, né? E é uma cirurgia que a gente não toca nas alças intestinais, não toca na próstata, a gente faz tudo através, de forma indireta, das pinças. Então a gente passa pequenos portais onde entram as pinças e a gente fica de fora, ali em loco, né? Ou seja, em cima do paciente fazendo a cirurgia. Eu sei que cada cirurgia tem sua indicação, mas qual a vantagem dessa cirurgia por vídeo aí? Só de não ter o corte eu já imagino que seja melhor. Especialmente toda cirurgia que a gente não deixa a barriga exposta, a gente melhora muito a recuperação, né? Da própria cirurgia, seja de qualquer área. Porque a gente sabe que quando a gente deixa a barriga exposta, a gente perde água, perde calor no organismo e a recuperação do nosso organismo, né, que é bem sensível, é muito mais demorada. Então isso já é um detalhe. Dor muito menor, porque eu faço pequenos cortezinhos e a gente tem dor mais ou menos especificamente dos cortes. A gente não tem dor lá dentro na maioria das vezes, é mais fora. Então, Certo. fazer pequenos cortes dói menos do que eu fazer um grande corte. Recuperação para voltar à rotina, ao seu trabalho. Imagina um corte de 12, 15 centímetros na barriga, para você se levantar, né? Então, quando você coloca isso em pequenos furinhos, isso se recupera muito mais rápido. Então, esses são os principais. E o detalhe final, a gente como a gente tem que jogar um gás na barriga para fazer a cirurgia por laparoscopia, esse gás ele serve para ajudar a gente a conter sangramentos. Então a Aumenta a cirurgia, pressão lá? Que exatamente. louco. Cirurgia laparoscópica ela sangra 5, 10 vezes menos do que uma cirurgia aberta. Então traz uma grande vantagem aí para transfusão de sangue. Hoje em dia uma cirurgia laparoscópica praticamente não se transfunde mais pacientes. Tanto é que muitos pacientes testemunham de Jeová que no passado tinha uma contraindicação para uma cirurgia de próstata, hoje em dia a gente consegue com segurança fazer cirurgias minimamente invasivas. Tá, Paulo, mas eu vou colocar outro item. Pode ser que você, no meio da cirurgia, você veja uma anatomia diferente, tem uma situação que te obriga a abrir a barriga ainda assim por vídeo. Pode acontecer isso também na cirurgia de próstata? Pode acontecer. A gente tem essa possibilidade, inclusive é importante falar sempre ao paciente isso, né? Você pode começar a cirurgia de um jeito e terminar de outro. Cada vez mais isso é raro de acontecer, mas o paciente precisa saber, porque ele não pode acordar na anestesia com um corte na barriga, né? Sem nem fazer ideia. Exatamente. Então a gente tem que informar.
Porque eu imagino aqui, a gente tem as cirurgias de vesícula, às vezes a cirurgia tá tudo estudado, tudo perfeitinho para ser por vídeo, mas às vezes o médico vê alguma dificuldade ali que você só vai ver na hora, né? Muitas vezes, então a cirurgia, o corte, para quem o pessoal ficar em casa tranquilo, mas o meu acabou indo pro corte. Isso é normal por vezes, é necessário. Isso é um potencial efeito adverso, né? A gente precisa muitas vezes converter, que nós chamamos, da cirurgia por laparoscopia para uma cirurgia de corte. Agora vamos falar do robozinho, que esse aí eu nunca cheguei perto de um. A cirurgia robótica, qual a vantagem que ele me dá em relação a essas duas? E como ela é feita? Muito bem. Então, primeiro de tudo, né? Por que surgiu a cirurgia robótica? A gente tinha a cirurgia aberta, já era fazer o seu papel, como eu falei, trata o câncer muito bem, só que eu era muito grosseiro, porque eu deixava o paciente com os principais efeitos, impotente e incontinente em boa parte das vezes. Então, surgiu a laparoscopia, melhora do ponto de vista de recuperação pós-operatória, mais sensibilidade do ponto de vista de dissecção mais precisa, ou seja, preservo mais tecidos que eu não preciso retirar. E eu já comecei a melhorar os resultados a partir daí. Então, com a laparoscopia, eu já melhorei a incontinência, a impotência, que é o grande vilão e o grande receio de todo homem que vai para uma cirurgia dessa. E aí, mas a gente não estava tão feliz assim ainda. Então, a cirurgia robótica vem nesse cenário. A gente consegue um refinamento ainda maior para a preservação dos tecidos. Então, primeiro conceito, a cirurgia robótica é uma cirurgia feita pelo cirurgião. O robô não faz nada sozinho. Então não tem autonomia para a gente programar e ele operar. Então, Isso é uma informação boa, porque às vezes a gente tem na cabeça que o robô já sei como é que é, deixa aqui, qualquer coisa eu te grito. Então isso é importante porque isso vai de encontro com a experiência do cirurgião, né? Só que a ferramenta me dá muitas possibilidades. Ela se divide, o cirurgião fica numa distância de 2 a 3 metros, sentado na cabine, que nós chamamos de console do cirurgião. O auxiliar do cirurgião fica do lado do paciente, é ele quem vai passar as pinças iguais à da laparoscopia, os portaizinhos, só que especializadas, a chamada pinça robótica. Aí tem gás, faz igualzinho da laparoscopia, só tem um robô a mais. Exatamente, que é uma ferramenta de alta tecnologia. Então a gente tem uma magnificação de imagem, ou seja, eu aumento a visão do cirurgião em 15, 20 vezes. Eu consigo chegar perto, muito perto de estruturas que eu não conseguia, porque eu estava com cirurgia aberta. A próstata, naquela pelve lá que eu falei, ao redor de vários ossos, eu não consigo acesso. Muitas vezes a cirurgia aberta a gente faz no feeling, ou seja, na mão. A gente não fica olhando muito a próstata. Laparoscopia eu consigo já aproximar mais, mas não 100%. Na robótica não. Eu olho a próstata olho a olho ali. Eu chego bem perto dela, então eu aumento a próstata, uma próstata que é desse tamanho, ela fica desse tamanho na minha frente. Porque a câmera até pode aumentar um pouco da vídeo, mas não é muita coisa, né? Ela é limitada ali. E da robótica, então, você... Então, quais são as características especiais da robótica? Exato. É um 3D. É um 3D? Então, a câmera da robótica é tridimensional, a da laparoscopia bidimensional. Isso é uma grande diferença. É como se você estivesse assistindo uma televisão normal e uma televisão com óculos 3D. Você percebe a diferença de quê? De distância, de amplitude. Então, você consegue fazer uma cirurgia mais precisa. Então, só daí você já pode perceber a diferença. Eu aumento muito a imagem, eu vejo uma visão 3D e as pinças da cirurgia robótica, ela tem uma capacidade de manipulação de 720 de movimentação de 720 graus. Então, você imagina, quando construíram o robô, foi pensando na mão humana. Então, a gente tem movimentos muito parecidos. Então, todos esses movimentos aqui, o robô faz, só que num negócio desse tamanho. E como a gente amplia a imagem, ele fica eficiente, porque fica muito grande, estruturas pequenas, eu consigo ver tecido por tecido que eu consigo retirar. Então, por isso que melhorou não só os benefícios que trouxe para da cirurgia laparoscópica, que foi a questão da recuperação, sangramento, mas também na precisão de devolver a qualidade do homem pré-cirurgia. Evitar as complicações, a impotência sexual, por exemplo. Exato. E ainda tem um terceiro aspecto aí que chegou depois, que é o benefício do cirurgião operar sentado. Então o cirurgião está focado na cirurgia, fazendo o que importa, sem precisar ficar ali horas em pé, muitas vezes que dá uma série de questões, ele pode passar mal em pé, ele pode estar desidratado pelo tempo de cirurgia, ele pode perder o foco porque ele está ali em pé, em posição ruim, a coluna já de lado. Então, você está sentado, confortável, de forma ergonômica, bota a cadeira no lugar certo. Você pode muitas vezes parar a cirurgia para emitir alguma opinião, ouvir a opinião de algum colega. Olhar o exame, às vezes rever o exame. Exato, porque o robô vai ficar parado, ele vai te esperar fazer. Então, isso é muito importante e foi uma evolução muito grande para a gente.
Sensacional. Mas a robótica opera você sozinho ou às vezes tem um auxiliar ali também na mesa? Como é que é isso aí? A robótica, você vai ter o cirurgião, o anestesista e o auxiliar em campo. Esses três são fundamentais. Além disso, um instrumentador, que vai ser ali quem vai realmente fazer toda a passagem de instrumentos pro auxiliar. E a cirurgia robótica, a gente sempre entende que ela é primorosa. As pinças são de pouco uso, então estão sempre afiadas, estão sempre boas para uso. A instrumentadora ela é especializada em Só cirurgia nisso, robótica. né? A enfermeira é especializada na cirurgia robótica, que uma coisa que é importante, quando a gente começa a cirurgia robótica, a gente começa exatamente igual a de laparoscopia. Passa os furinhos, passa as canuletas ali para passar as pinças, só que o segundo passo é aproximar a máquina. Quando a gente aproxima essa máquina para acoplar o paciente, quem faz isso é a enfermeira especialista. Tem que ser delicado, não Exato, é? tem que ser delicado, tem que ser uma equipe que vai ser realmente um time, porque o cirurgião vai orientar ela, o cirurgião que está lá em campo, né, o auxiliar, ele vai orientar ela aonde ela tem que ir para acoplar direitinho, porque é uma máquina muito cara que precisa de especialistas para não ter nenhum dano. Imagina se a gente começa uma cirurgia, tem um problema na máquina, eu tenho que fazer a cirurgia por laparoscopia ou cirurgia aberta, né? E outro detalhe importante, ela é muito segura. Se acontecer algum dano nos braços durante a cirurgia, imediatamente o robô para de funcionar. Ele não deixa você fazer cirurgia às cegas. Quebrou uma lente, alguma coisa assim, ele vai travar na hora. E aí você vai ter que tomar uma atitude com calma. Ele não sai fazendo nada sozinho, nem tira a pinça correndo sozinho. Então E você tem a nem segurança. desmonta a força, nem cai, ele trava mesmo. Exatamente. A gente tem que ir lá e tirar, como se tivesse uma ferramenta para poder olhar por dentro, ver o que está acontecendo e retirar. Então, ele é muito seguro. Então, no começo existiam relatos de que o robô, de repente, tomou vida e machucou o paciente. Isso não existe. É muito filme. Exato. Muito Spielberg. Exatamente. Não tem isso. E em relação a outra coisa do robô que eu tive curiosidade, que eu estava perguntando várias coisas para você antes, sei lá, eu espirrei, a gente tá ali e tal, eu lembro que a gente operou, eu já operei com vídeo também e tal, às vezes você quer expirar, você pede, segura aqui, segura ali e tal. Se eu espirrar e fizer um movimento com o robô, ele puxa forte, porque o robô deve ter uma força incrível também. Exato. Então, assim, isso é importante também a gente esclarecer. O robô, ele filtra situações extremas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um movimento muito brusco, ele vai travar. Ele não vai obedecer aquele movimento brusco. Porque, exatamente, essa é a inteligência da robótica. Quando eu faço movimentos bruscos, ele não faz aquela leitura, porque ele sabe que aquilo ali não faz parte de nenhum movimento cirúrgico. Então, ele já trava. Outra coisa importante são sensores ao redor da nossa cabeça. Como a gente enfia cabeças na máquina, toda vez que eu retiro essa cabeça, eu paro de ter o funcionamento da máquina. Se eu quiser falar com alguém fora, eu não posso parar de operar e o robô ficar lá ao léu. Sempre que eu tiro a cabeça da máquina, ela automaticamente trava os braços, para a gente poder conversar com segurança e depois voltar a olhar e aí destrava. Então, hoje, se você fosse indicar, eu imagino que tenha casos que não vale a pena para robô que tem cirurgia aberta, eu não sei, estou sugerindo, às vezes, uma próstata gigante, não sei. Mas hoje a cirurgia ideal é a robótica para próstata. Esse é um tema delicado, porque se a gente falar em termos de Brasil, a gente sabe que o Brasil hoje a cirurgia aberta é a principal, né? Então ela vai resolver o seu problema. Ela vai resolver o problema do paciente, vai tratar o câncer. Tem pouca robótica no SUS ainda. Exatamente. No SUS, praticamente 2 ou 3 robôs no Brasil. E muitos não funcionam bem, aquela coisa. Então, falar de robótica como principal método, do ponto de vista Brasil, a gente precisa tomar cuidado. Mas se a gente for falar da técnica em si, não tenha dúvida que hoje deveria ser feita em todo o mundo. Se a gente comparar fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, você não faz mais cirurgia de outra forma. Então, praticamente a robótica dominou. E essa cirurgia robótica, ela é uma pergunta, até a curiosidade também. O convênio cobre ou não? O paciente tem que arcar com esses custos ainda? Então, a gente fala dos 3 níveis, né? O particular é o paciente que vai pagar tudo, né? Hospital, sim, robô e tudo mais. O convênio são aqueles... o convênio, por exemplo, tem um contrato com um hospital que aceita o convênio e aquele hospital tem uma plataforma robótica lá. O que ele vai fazer? Ele vai contratar o robô. Então, o paciente vai ter direito à internação para fazer a cirurgia, só que se ele quiser usar o robô, se o cirurgião dele determinar que vai ser robótica, ele tem um custo para o uso do equipamento.
Então é como se a gente precisasse de um microscópio avançado numa cirurgia. Tá, então não está ainda na ANS como obrigatório o convênio oferecer o robô, ainda não está. Não, ainda não está no rol de procedimentos, está sendo estudado isso já há muito tempo. Em breve eu acredito que vai entrar, mas para isso também precisa ser oferecido na rede pública de modo mais eficiente, né? Porque só tem coisas na medicina, é uma opinião geral minha, até você colocar só, tem coisas na medicina que a gente tenta, né, a gente vê economizarem para o SUS e tudo mais, que são coisas que iriam baratear no final das contas, né? Imagina o custo de um paciente com câncer avançado. De modo geral, eu acho que esse é um pensamento muito Brasil, isso na minha opinião, né? Que a gente pensa muito no hoje e esquece o amanhã. Então, a recuperação da continência de urina, a gente tem um paciente que sai do trabalho, a gente tem um paciente que vai ficar no INSS, por exemplo, ou em qualquer outra, né, parado por muito tempo porque está tendo um vazamento mais significativo, ele não consegue fazer fisioterapia, tem que pagar fisioterapia para ele, tem fralda, tem uma série de custos. Impotência sexual, você tem que colocar uma prótese, Exato. mais custo, mais E cirurgia. a parte psicológica envolvida. Então, Sim, assim, nem entrar nesse item, né? Na recuperação do paciente, no bem-estar do paciente. se a gente colocar na ponta do lápis, falando do ponto de vista financeiro, provavelmente não se paga. Existe um grande estudo que a gente teve recentemente que comparou a cirurgia aberta com a cirurgia robótica, abordando tudo isso. E a gente viu que a robótica faz mais sentido do que a aberta. Então, a gente vê que existe já evidência, mas a adoção disso é que é complicado no nosso país.